Mateus 2. Mateus 2. Nós vamos ler de novo essa parte. Creio que é importante. Tendo Jesus, a partir do versículo 1, tendo Jesus nascido em Belém, da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-la. Que Deus nos dê olhos, amém, para enxergar. Que Deus nos dê olhos para enxergar. Eles viram algo. Porque não basta você ver a estrela, você tem que interpretar o que você está vendo. Nós interpretamos como a estrela que anunciava o nascimento de Jesus. Deus revelou isso para eles. Então eles estão vindo adorar o rei. Amém. Você imagina? Imagina que você identifica uma estrela e interpreta pela sabedoria de Deus como a estrela que anuncia o Messias. E o mundo todo estava esperando o Messias. A nação judaica estava esperando, todo mundo. E eles tiveram a informação por uma estrela de que o Messias nasceu. Eles sabiam. Eu identifico essa informação igual à de Pedro. Amém. Quem dizem os homens que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Eles identificaram o Messias. Esses caras identificaram o Messias, o Rei dos judeus. Revelação de Deus. Amém. Então você precisa estar atento para ouvir a voz de Deus, interpretar e agir em cima. Então guarda no coração isso, meus irmãos. A nossa fé, ela tem movimento, ela implica em decisões. Nós somos inspirados por algo divino que afeta o nosso dia a dia. Então eles, no caso deles, eles andaram e tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Isso não era uma coisa que aconteceu em algum canto aqui, né? Eles devem ter entrado com uma pompa na cidade, né? Você imagina o agito que deu? E aí, o que é isso que está acontecendo? Eles vieram adorar. Imagina toda Jerusalém que está esperando o Messias. Esses caras vieram do Oriente com a pompa anunciando que Jesus nasceu. Então, a discussão, e eu creio que esses são sinais que algumas pessoas já podiam começar a captar, né? Tem coisa no ar. nas minhas conversas com Deus, nas minhas meditações que você faz, você pensa, onde estava Pedro e João nesse dia, quando os magos entraram? Porque eles já estavam nascidos. Pensa assim, meus irmãos. Alguma coisa pode estar acontecendo agora. Pedro está pescando. Ele não faz ideia que tem gente entrando, agitando, e que ali na frente ele vai ser um dos discípulos que vai entregar a vida por ele. Amém? É tremendo. Se nós nos rendermos à sabedoria, ao plano perfeito de Deus, a gente resiste menos e a gente se liga mais. Amém? Pode ter coisas acontecendo na história hoje que vão afetar ali na frente coisas. Amém? Então a atmosfera já estava alterada já, ou seja, o Espírito Santo de Deus já estava movendo nos corações, provavelmente movendo no coração de Jerusalém, movendo no coração de Pedro, dos discípulos, porque ia chegar um momento, alguma coisa já estava acontecendo. Amém? No ar. O Salvador nasceu, Deus invadiu a terra e nasceu. Amém? Ele não pode vir. Humanamente falando, ele estava no estábulo. Mas espiritualmente falando, amém, a estratosfera, o mundo celestial todo estava ali, alguma agitação enorme estava acontecendo. Amém? Intensa atividade espiritual. Então nós podemos viver essa ideia, uma intensa atividade espiritual, e estarmos cegos a isso. Amém? Aí eles convocaram todos os escribas, o povo, indagavam onde o Cristo deveria nascer, em Belém da Judéia. Vai ter toda aquela conversa de análise humana dos fatos. Falaram que era em Belém. Com isso, versículo 7, Herodes, tendo chamado secretamente os magos,
inquiriu deles com precisão. Então ele chama no canto, é aquela conversa, né, que sempre a religião vai tentar abafar o fogo do Espírito no teu coração. Amém. Move com a nuvem, sempre. Amém. A religião chama você no canto, ele diz assim, me explica como é que é isso aqui, deixa eu te interpretar isso aqui, é isso, isso, é isso. E aí você faz assim, aí põe uma canga em você. Amém. E as pessoas estão acostumadas a viver com canga. Amém. Sempre alguém tem que dar ordem de fazer, faz assim, não. O Espírito Santo de Deus chegou. Amém. Ouve a voz dele. O jugo dele é leve e suave. Enviando-os a Belém, disse, ide informar-vos. E quando tiverdes encontrado, avisai-me, para eu ir adorá-lo. Então nós temos o adorador autêntico e o adorador, amém, que você desconfia. Os magos disseram, vimos a estrela e viemos adorá-lo. Herodes diz, me informa que eu vou adorá-lo. Mesma palavra, mesmo tudo. Amém. Depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando para onde estava o menino. Então lembra que eu comentei que a gente acha que tudo aconteceu no estábulo, né? Mas para efeito de celebração, o mago encontra o pastor, encontra a ovelha, encontra todo mundo. Nesse caso, eles foram, e vendo eles a estrela, alegraram-se com intenso júbilo, entrando na casa onde estava o menino. Já não estava no estábulo, ele estava numa casa já. Okay? Viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra, sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes. Regressaram por outro caminho à sua terra. Graças a Deus. Domingo passado nós comentamos, o adorador sabe o caminho a seguir. Amém. O coração do adorador, ele não está perdido, ele segue, ele tem um objetivo, adorar o rei. Então, onde o rei se encontra, ele está indo. Ele está sempre procurando, o coração dele é adorar a Deus. E é esse coração que faz ele mover na terra, onde Deus está. Amém. Deus atrai, Deus procura o adorador procura Deus. Então, essa é a combinação, amém, que você vai andando nessa direção. Nessa manhã, eu queria destacar um pouco essa preparação para a nossa jornada. Quando você ouve a informação ou identifica, nós identificamos a estrela. Você identifica a estrela. Deus tocou a tua vida. Lembra que o Natal, o que é? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus derramou do seu amor na tua vida, no teu coração. Amém? Tudo que existe em relação a Deus e ao reino de Deus tem que ter a base no amor de Deus. Amém? Nós falamos da alegria, que é um dos frutos do Espírito. Nós falamos da paz, que é dos frutos do Espírito. O fruto do Espírito é o amor. Essa é a essência. A vida cristã, na sua essência, é experimentar o amor de Deus. Amém? Então, o que o Natal diz? O que Deus veio? Deus amou de tal maneira que entregou seu Filho. Então, não adianta você passar por cima dessa informação e botar as coisas... amém. O que veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Porque se você diz assim, você cumpre os mandamentos de Deus para mostrar o teu amor por Ele, ou você foi amado por Deus e isso te motiva a cumprir os mandamentos? O que é? Onde está o jogo? Essa é a essência do cristianismo. Amém? Tem uma pergunta que sempre me fazem, né? Volta e meia chega a mim, pastor, eu dou o dízimo sobre o bruto ou sobre o líquido? Amém. Sabe como se interpreta a Bíblia? O amor interpreta a Bíblia. Essa é a realidade. Qual é o
o que é o resumo da lei dos profetas? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento. O que o teu amor por Deus diz para fazer? Amém. É isso que você tem que dizer. Então, qual é a Bíblia fala assim, quem ama tem guardado a lei. Então, normalmente, nós estamos sendo jogados de um lado para o outro pela religião, pela informação, pela instrução. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer porque Deus pediu, porque Deus te mandou, porque Deus fez. Quando Deus diz assim, você primeiro precisa ter um encontro com Ele e receber o amor dEle. E aí você vai dizer assim, ó, quem ama a Deus, os mandamentos não são um problema, não são mandamentos. E Jesus diz assim, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Ele está falando assim, e ele diz nesse termo, se me amais, guardareis. Ele estava no futuro, é futuro. Então o que vem primeiro? O amor de Deus tem que estar no nosso coração. Essa é a base, é o alicerce da nossa vida. Se você não é amado por Deus, tudo é complicado, tudo é pesado. Amém? Se nós não temos uma experiência do amor de Deus, a religião é um jugo. Amém. E a Bíblia fala sobre leis, ordenança, não pode isso, pode aquilo, não pode aquilo outro, não pode aquilo outro. Quando Deus diz assim, amém. O primeiro dos mandamentos é, Senhor teu Deus é o único Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com tudo que tu tem. Amém. E nós só podemos amar nesse nível porque Ele nos amou primeiro. Então, o que é restaurado em nós nessa hora é a realidade, é o fato de que nós precisamos sempre voltar à origem e dizer, Deus me ama, amém, Deus me amou de tal maneira, então, Deus amou o mundo de tal, Deus me amou de tal maneira que deu a Jesus, amém, Ele continua me amando e repartindo, amém, à medida que eu recebo do amor de Deus, a vida cristã só é possível ser vivida fruto do que você ama a Deus. Então, tem certas coisas que as pessoas perguntam, eu faço isso, não faço isso. Meu irmão, o que é o amor que você tem por Deus? O amor interpreta as Escrituras. O amor por Deus interpreta as estrelas. O amor por Deus interpreta as ordenanças. Amém. E é aí que entra, meus irmãos, o desafio que nós temos vivido sobre viver uma vida livre. Quem ama, e a Bíblia diz, o perfeito amor lança fora todo o medo, todos os medos e temores e canga vão embora quando o amor de Deus entra em cena. E tudo que você fizer para Deus não é por obrigação, não é para ganhar nada, não é aprovação, não é para cobrir, não é por nada, simplesmente por amor a Ele. Então você tem mandamentos que Deus diz, você tem mandamentos escritos. Não é assim, meus irmãos. Eu amo a Deus, pastor. Amém, glória a Deus. O mais importante de tudo é amar a Deus. Eu amo a Deus pra caramba. Não. Guarda os mandamentos. Tem mandamentos que tem que ser feito. E a outra pessoa diz assim, não, eu vou provar que eu amo a Deus porque eu guardo os mandamentos. Então eu vou guardar os mandamentos, vou fazer assim, assim, assim. Não é nenhum dos dois. Amém. O amor de Deus tomou o teu coração. E fruto disso, você vai, a tua devoção vai ser expressa, amém? Vai respingar para fora, você quer saber o que Deus faz, porque se Deus é amor, tudo que Ele pede de você é fruto do amor dEle por você. Amém? Quando Deus diz não para você, é puro amor, você tem que interpretar amor, e você, o que aí você faz? Você obedece a Deus pela fé, porque fé opera pelo amor, amém? Então é interessante esses componentes. O amor de Deus está em todas as dimensões das Escrituras, da nossa caminhada, e tudo funciona. A Bíblia diz, o amor opera, o combustível da nossa fé, a fé opera pelo amor. Então, o que faz você tomar uma atitude de fé numa situação complicada? É que Deus falou que Ele ia estar contigo, e o amor dEle tomou o teu coração, e você diz assim, Deus me ama, é lógico que Ele vai estar comigo, Ele jamais vai me deixar, e eu vou crer. Amém. Então, a nossa caminhada de fé é uma expressão do nosso amor por Deus, que só é possível porque Ele nos amou primeiro. Então, qual é o resumo da nossa vida cristã? Amarás o Senhor teu Deus. Então,
os fariseus e os escribas disseram assim, qual é o primeiro e o maior? Então, o que vem primeiro, meu irmão? E o que é maior? O primeiro, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, com tudo que tu tem, com todo... Ama a Deus. Amém. Para você amar a Deus com todas as tuas forças, com tudo que tu tem, com toda a o amor de Deus precisa entrar em tudo que tu tem, com tudo que tuas forças, em toda a tua... Tudo, amém? Você só pode amar com o amor que Deus tem. Então, a nossa vida de entrega a Deus é simplesmente você se expõe a Deus e permite que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Então, toda a obra divina que vai acontecer em nós é uma expressão do amor de Deus. Fé vai vir uma confiança no teu coração, vai vir poder de Deus. O amor de Deus é essa força sobrenatural, é o próprio Deus em ação. E você, amém, lança fora todo o medo, amém, tira o peso, tira a canga e você se move, amém, por essa força sobrenatural que é o amor de Deus. Então, esses magos, ok? Esses magos estavam... viram a estrela no Oriente e disseram, nós vamos adorar a Deus. Amém. O que eu vou na prática? Eu queria ir nessa situação. Nós estamos chegando no final do ano. Eu tinha essa imagem no meu coração. Eu quero adorar a Deus. Deus tem sido bom e eu quero continuar adorando a Deus. Eu quero seguir a estrela, eu quero estar sensível à voz de Deus. Eu quero entrar onde 2022, onde a estrela estiver me levando, onde os caminhos de Deus estiverem indo. Amém? Eu quero adorar a Deus, eu estou indo adorar a Deus. Esse é o meu coração de amor a Ele. Amém? Eu quero encontrar Ele, eu quero adorar Ele. Então, você tem uma prática. Amém? Na jornada, a gente lembra em Esdras que diz, Senhor, concede-nos jornada feliz e próspera para nós, nossos filhos. Você tem uma jornada. Deus apontou certas coisas para você. E aí esses homens resolveram levar ouro, incenso e mirra. Ok? O nosso amor por Deus, ele sempre tem que ser prático. Então, quando Jesus diz assim, qual é a prova do amor que você tem? Qual é a prova do amor, da devoção? É que você vai fazer coisas. E o amor de Deus no teu coração derramado pelo Espírito, ele vai te capacitar para mover nessa direção, porque quando você se mover nessa direção, é onde eu vou poder operar e abençoar a tua vida. Amém? Então, eles carregaram durante todo o caminho. A Bíblia fala assim, durante todo o caminho, desde que eles viram a estrela, eles escolheram 3 presentes. Amém. E de novo eu vou dizer para os irmãos, nada é coincidência. Tudo é divino. Quem enxerga uma estrela e vai adorar, ele diz assim, o que nós vamos levar? Eu disse, eu vou levar ouro. Por que ouro? Pega qualquer coisa ali na loja de 1,99, tipo assim, né? Nós vamos adorar a Deus, não podemos chegar de mãos vazias. Pega lá, pega um panetone, amém? Pega o que é isso? Um panetone, uma manta, amém? É uma manta e um relógio, amém? Você passa ali no caminho, tem o Belvedere, né? É que nem a gente desce dos Estados Unidos correndo e aí você fica naquela obrigação. Passa no Duty Free Shop, pega uma lembrancinha, amém? E todo mundo sabe que veio do Duty Free, amém? Não veio de lá, amém? Mas é americano, amém? Ou seja, o que seja que for, amém? Todos os presentes são bem-vindos. O meu ponto não é esse. Tem algo em você que diz, eu vou adorar a Deus. E ele vai sair do Oriente e ir até os pés do Criador. Amém? E nesse momento ele diz assim, nós não podemos ir de mãos vazias, nós temos que levar alguma coisa. E eu creio, meu irmão, tudo é obra do Espírito em nós. Tudo é obra do Espírito, tudo é a expressão do amor. Então essas pessoas vão comprar presentes nas lojas lá do Oriente, amém? Ou eles vão arrumar presentes, eles vão fazer o que for. Fruto do amor, expressão do amor. Então, o que é importante para nós, meus irmãos? Tudo que nós fizermos,
em qualquer situação, seja uma expressão do amor que você tem por Deus. Se você fizer isso, você está seguro. É uma expressão de amor. Essa é a figura do adorador. Nós falamos do adorador. O adorador, ele se move, amém, por amor a Deus. Deus me amou, amém. E o amor de Deus está, é como se diz, o amor de Deus está borbulhando no meu coração, ele precisa se expressar. Então eles pegam ouro, incenso e mirra. E eu tinha, amém, 3 coisas que eu queria compartilhar com os irmãos. 3 presentes e depois um quarto para adicionar. Tem coisas que nos ajudam. Quando você chega diante de Deus, o que você apresentou para o rei? E eu só queria citar mais essa expressão. Eles prostrando-se, o adoraram e abrindo os seus tesouros. O que nós damos para Deus? Aquilo que é precioso para nós. O que é precioso para nós? Amém. Deus é precioso para nós. Deus é tudo para nós. Amém? Então, o que é precioso para nós impacta o amor de Deus na nossa vida e você ali fica com Deus no teu coração e o que você quer fazer? Você quer fazer algo para Deus, não é para você. Presente é bom, você pensa no outro, né? Então você foi impactado pelo amor de Deus e você quer. Então, ouro, incenso e mirra eram coisas importantes e boas para ele. Amém. Tinha algo de Deus nessa combinação gloriosa, nesse chamado de Deus para a vida deles, nessa escolha. Então, o nosso amor por Deus, muitas vezes, ele tem aspectos práticos, que é um pouco a nossa dificuldade de dizer assim, eu vou vir adorar a Deus, mas a expressão dessa adoração estava no ouro e no incenso e na mirra. A expressão da adoração e do amor dele, eles se manifestaram no ouro, no incenso e na mirra. E que se a gente olhar, todos eles têm um objetivo, que foram bênção. Ouro a gente até sabe, que a Bíblia fala que eles usaram, tinham que pagar imposto, tinham que, né? Eles têm custos, certo? Da jornada dele, e Deus trouxe sustento através dessa realidade. Mas depois você tem incenso, você tem mirra, você tem outras coisas assim, que tinha algo, que nada é por acaso do que acontece. Amém? Esses homens estavam se movendo por amor ao rei. Amém? E nós fazemos coisas, quando nós nos movemos por amor, e a minha palavra para você, tenta tirar os olhos da lógica humana nessa hora. E que Deus renove o teu coração e te encha do amor dele no teu coração, e que tudo que você fizer seja uma expressão. Amém? Quando você for agir e fazer algumas coisas, que seja expressão do teu amor por Deus. Então, quando eu citei esse assunto de bruto ou líquido, essas dúvidas que nós temos das Escrituras, eu devo perdoar ou não devo perdoar? Esse fulano fez, amém, mas é 7 vezes, 7 vezes, eu estou 7 vezes 7, 49, 70 vezes 7, 490, ufa, eu estou chegando no 489, com 490 eu vou estar liberado, graças a Deus, e aí eu posso, amém, eu posso mostrar a ira, amém, e descer fogo do céu, amém. O que acontece? Você começa a analisar as Escrituras com olhos humanos. E nós analisamos as Escrituras com aqueles assim, eu não posso, amém, eu preciso, porque se eu não fizer isso, Deus não vai me abençoar. Se eu não der a oferta, se eu não congregar, se eu não fizer, eu não vou ter a bênção de Deus. Amém. Só que você está lendo as Escrituras com a ótica de que parece que você ainda não foi tocado pelo amor de Deus. Porque quando o amor de Deus inunda o teu coração, você quer ler nas Escrituras o que o amor de Deus gosta e você quer saber, você quer dicas, você não está preocupado se deve ou não, amém? Não, você quer expressar o amor.
Quando Paulo instrui sobre ofertas em 2 Coríntios 9, ele diz assim: estejam preparados com as dádivas de vocês, para que quando eu vier, não seja uma expressão da generosidade de vocês. Porque Deus ama esse coração. Então, olha o que ele está dizendo. Você tem a pessoa que oferta por constrangimento, porque Deus pediu e eu quero fazer o que Deus pede. E tem aquelas pessoas que fazem porque o amor de Deus tocou o coração deles. A mulher com um vaso de alabastro, amém, você não tem na Bíblia, amém. Qual é o versículo bíblico para dizer assim, ela tinha 10 vasos de alabastro e um era dízimo? Amém. Concorda? Você não tem isso. O que era? A expressão do amor de Deus. Então, o que Deus quer na nossa vida, meu irmão? Nós estamos com 2022 na nossa frente. O que Deus quer? Primeiro, fundamental, número 1, primeiro e mais importante, que o Espírito Santo de Deus inunde teu coração com o amor dele. Você jamais questione o quanto Deus te ama. Amém? Essa é uma coisa sobrenatural. Abre o teu coração, que o Senhor te visite, que o Senhor demonstre, derrame do amor dele sobrenatural e você se sinta a pessoa mais importante do universo. Deus me ama. Amém? Essa é a única mensagem do Natal que é fundamental. É a primeira e a mais importante. A coisa mais importante, a coisa número 1, para você pensar em planejar a tua vida e lidar com os desafios que você tem e terminar a tua jornada, é ter certeza do seguinte: eu sei o quanto Deus me ama, Ele jamais vai me deixar, jamais vai me abandonar, Ele está comigo. Amém? Tudo o que você fizer a partir daí vai ser expressão desse amor que Deus está. Precisa do amor de Deus para interpretar, identificar e reconhecer o amor de Deus em ação. Amém? Porque Deus está movendo. Amém? Deus tem bons planos para você. Ele diz assim: eu que sei que planos tenho a teu respeito. Amém? Amém? Eu sei que planos eu tenho a teu respeito. Eu sei. Eu que sou puro amor e te amo, eu sei que planos. Você precisa aceitar o meu amor para identificar esses planos. Você precisa confiar em mim a tal ponto de dizer assim: eu sei que Deus me ama. E por isso, meu irmão, fé, confiança, no seu extremo só funciona por amor. Amém. O amor de Deus tocou o teu coração ao extremo e disse: jamais, é impossível Deus me deixar na mão. É impossível. É impossível Deus me deixar na mão. Se Ele entregou o seu próprio Filho, não nos dará com Ele graciosamente todas as coisas? Amém. Nada, nem ninguém, nem lugar nenhum, nem principado, potestade, governante, amém, vacina, amém, empresa, comércio, concorrência, amém, vírus, variante, etc., comunismo, nada nem ninguém no céu e na terra pode separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Então Deus me ama, essa é o número 1. Cristo me ama. A velha musiquinha, a Bíblia assim me diz. Então, essa é a realidade, o amor de Deus. Então, volta e meia, quando nós estamos feridos, desanimados, cansados, sobrecarregados, estressados, com medo e sem dúvida, ansiosos, sem saber o que vai ser, você precisa tomar um banho no amor de Deus. Não adianta fazer mais nada, tudo que você fizer vai ser na tua força. Você precisa dobrar os joelhos, se voltar até o Senhor e dizer: Senhor, me renova, me enche, amém? Me enche do teu amor, me renova minhas baterias. Deus, amém? O amor de Deus é derramado, você precisa disso. Para ter paciência, para lidar com essa pressão, para lidar com família, lidar com isso, você precisa do amor de Deus. Porque o amor de Deus vai te dar capacidade de enxergar o problema pela ótica divina. E você vai saber a intensidade de operar e o que você precisa carregar. Tem 3 coisas, para a gente não demorar muito. 3 coisas, eu estou usando a figura dos 3. Mas que eu creio que nós precisamos restaurar como expressão do amor. Amém? Eu já citei o fato das nossas ofertas e dos nossos dízimos. Amém? Volta e meia, eu creio que nós precisamos voltar na realidade e dizer que o que nós fazemos, tudo o que nós fazemos, é expressão de amor a Deus e não de obrigação.
Quando Deus chama as pessoas, jamais compareça de mãos vazias. Se você não tem a noção do amor de Deus, você fica sob condenação. Você, não posso, que horror, o que eu vou dar? Eu vou ser rejeitado se eu não fizer. Nós estamos errando. Primeiro e antes de tudo, vem o amor de Deus, depois a tua oferta. Amém? Você precisa ter certeza que tudo que você está fazendo é a expressão do amor de Deus. Amém? Mas se Deus me ama, por que eu estou nessa crise financeira? Você percebe que tudo que você fizer aí é fruto de desespero, de indignação. Você não está confiante no amor de Deus. Nós precisamos restaurar, e meus irmãos, a religião faz isso, ela sugere coisas. Quando o diabo tentou a mulher, e Deus disse assim, não toca daquela árvore. Deus falou, não toca daquela árvore. O que o inimigo sugeriu? Deus está escondendo, Ele não te ama tanto assim como tu diz que Ele é. Ele está te escondendo motivação, está te escondendo coisa. E Deus diz assim, não come daquela árvore. Alguns entendem que era o dízimo, da árvore, que seja que for. Da mesma maneira que ele, quando entraram em Jericó, diz, não toquem nada, nem capa, nem aquilo, tudo é dedicado ao Senhor. Então, o que acontece? Esse assunto de finanças é essencial, porque ele define a bênção de Deus na nossa vida. Ele define. Se você não entende que semear, entregar dízimos e ofertas para Deus é a expressão do amor de Deus e é o meio que Deus tem de abrir o teu coração para Ele derramar da bênção dele a teu favor, nós vamos sempre estar brigando com esse assunto. Então, uma das coisas que eu creio importante, meus irmãos, à medida que o tempo se aproxima e as pressões econômicas, financeiras estão diante de nós, troca de emprego, você quer ter segurança financeira, você quer ter segurança de emprego, você quer ter segurança para a tua família. Meu irmão, só tem uma segurança nessa área, é saber que Deus é a minha fonte e Ele vai me suprir as minhas necessidades. Amém? E isso só funciona se você entender o amor de Deus para o teu sustento. Amém? O amor de Deus, Ele inclui o teu sustento. Não é só coisas que você, essa coisa eu acho legal, música, os irmãos na igreja. Não. Essa área tem que ser uma expressão do amor. O amor de Deus tem que entrar no teu coração e quebrar todos os medos, quebrar todos os problemas e entender, Deus te ama. E aí o que acontece? Quando você fizer qualquer coisa nessa área, você está fazendo por amor a Deus. Confere o teu coração. Deus não faz por obrigação, Paulo diz, mas como expressão de generosidade. Davi, eu quero ler um ou dois textos, mas 1 Crônicas 29, tem um texto nesse aspecto, que diz assim, lembra que Davi estava preparando ofertas e recursos para a casa de Deus, para construir a casa de Deus, mas tem uma hora que ele diz assim, eu não pude construir, eu queria muito construir essa casa, Deus diz, não, Salomão teu filho vai fazer, daí ele diz assim, eu separei tudo, fiz tudo que eu podia fazer na minha. E aí ele diz assim, versículo 3 de 1 Crônicas 29, e porque eu amo a casa de Deus. Uma das coisas que você vai perceber nesses heróis da fé, nesses homens de Deus, quando a gente lê Daniel, lê essas pessoas que fizeram coisas extremas, eles fizeram por amor a Deus. Eles foram atingidos pelo amor de Deus. Essa é a diferença entre a religião e o cristianismo, de relacionamento. Eles foram atingidos. Davi disse assim, eu quero dar das minhas finanças pessoais, do meu ouro particular, da minha prata, que eu tenho, eu quero dar, porque eu amo, olha o que ele diz, porque eu amo a casa de Deus, eu amo a Deus. Como nós já lemos, Paulo escreve sobre a expressão de generosidade e Deus diz assim, Deus ama, existe o amor de Deus, é derramado em nosso coração quando Ele identifica a alegria no nosso contribuir. Ele enxerga algo, ele diz assim, essa pessoa está fazendo isso por amor. E o que está em jogo? É a quantidade que você faz, não é o teu coração. Então, quando Abraão disse assim,
Eu não quero receber nada que venha de Sodoma, Gomorra. Ele dizia assim, Deus é a fonte da minha vida. Essa era uma expressão do amor que ele tinha por Deus. Amém. Então, o meu ponto número 1, meu item número 1, que pode até identificar como o ouro que eles levaram. Eles olharam e disseram assim, isso aqui é uma coisa preciosa que nós queremos dar para Deus. Essa área é uma coisa preciosa no coração de Deus. E que para a tua jornada que você tem pela frente, tenha certeza que essa área na tua vida é uma expressão de amor. Confere no teu coração se esse assunto está resolvido com Deus e você diz assim, eu quero oferecer isso, eu vou carregar na minha vida meus presentes e meus tesouros, porque eu quero tirar para Deus, porque isso é precioso para mim. Lembra que os magos tiraram dos seus preciosos tesouros e ofereceram para Deus. O nosso amor a Deus, ele tem coisas preciosas que nós guardamos. Eu já disse para vocês, amém? Algumas coisas que eu tenho. E meus 3 itens hoje é isso. São essas coisas preciosas, que eu entendo que são práticas e são estratégias para o que nós vamos enfrentar pela frente. É o amor por Deus e a confiança extrema quanto ao sustento que Ele tem para nos oferecer. É um amor pela casa de Deus e pelo reino de Deus, e é um amor pela palavra de Deus. Você precisa carregar esses presentes. Essas coisas precisam ser preciosas para vocês, porque elas são preciosas para Deus. Então, Davi está dizendo, porque eu amo a tua casa, porque eu amo as coisas de Deus, eu quero separar algo, eu vou fazer isso como expressão de amor. Amém. Então, muitas vezes eu vejo esse assunto de finanças sendo feito muito como uma obrigação, e que Deus restaure isso em nós. Amém. Essa é uma maneira que Deus tem de tocar o nosso coração, como expressão do amor que nós temos por Deus, e do amor que Ele tocou em nós, e que é a única maneira que vai nos sustentar nessa hora. Guarda isso, meu irmão. Amém? Então, o que acontece? Carrega durante toda a jornada, até depositar aos pés de Cristo. Amém? Esse amor que você tem por Deus nessa área. A segunda coisa, meus irmãos, que eu vejo, a importância que Deus dá para a igreja, para a noiva. Amém? Jesus disse assim, que Ele se entregou, quando Paulo escreve sobre a igreja, a noiva que está sendo preparada, que Ele se entregou por ela, por amor, amém? Como Ele se deu por ela, para atraviar e preparar uma igreja gloriosa, sem mancha, sem rugas, e o Espírito Santo nos foi dado, e foi dado a nós, para preparar essa noiva gloriosa, essa igreja, corpo de Cristo, para encontrar, é o noivo, vai encontrar a noiva, amém? Então a igreja de Cristo, essa entidade gloriosa e espiritual é importante para Deus. Então, o que acontece? Meus irmãos, para nós lidarmos, e eu vou dizer de novo, são coisas importantes que eu creio na nossa jornada, que elas precisam ser expressão do amor, mas que têm benefícios enormes na nossa jornada. Amém? Deus disse, eu vou abrir a janela do céu e derramar bênção. Amém? Eu vou cuidar de vocês. Porque Ele diz assim, vocês estão cuidando de tantas coisas, amém, coloca o amor de Deus. Davi disse assim, nessa área eu não posso oferecer nada para Deus que não me custe nada. Amém. Ele tinha esse amor a Deus, que diz assim, eu quero algo precioso, amém. Deus, eu amo a Deus. Amém. Então nós precisamos ter esse cuidado de saber que tudo que nós fazemos nessa área é fruto do nosso amor por Deus. Depois você tem então o lado da igreja, Cristo vem buscar uma igreja gloriosa, e o que acontece, meus irmãos? A instituição que está mais sendo bombardeada, o espírito anticristo, é a igreja, amém? São os princípios que a igreja carrega, amém? E por tanto tempo, não é uma questão de você dizer assim, eu consigo sobreviver sem a igreja, porque eu tenho a minha fé com Deus, amém? Isso é... Amém. Eu não vou nem questionar isso, você é forte o suficiente, amém. Que você é uma fé pessoal, eu não preciso da igreja. A questão é que o congregar é uma expressão do amor a Deus. E é uma expressão do amor ao teu próximo. Amém? Porque você
você faz algo para o bem do teu próximo. Então, quando a palavra de Deus diz assim, por que é importante congregar? Eu digo que é uma das coisas preciosas para mim. Amém? Regularmente congregar, fisicamente, para nos olharmos uns aos outros. Porque 1 Coríntios 11 fala da mesa, ele diz, tem muita gente fraco e doente, porque não estão sabendo se reunir corretamente. Então, o que acontece? Eu preciso revisar o meu coração para ver se eu não estou sendo parte, se está sendo uma expressão de amor ou uma expressão... Porque muitas vezes é de egoísmo da nossa parte. Não cabe para mim, eu me viro, eu sou forte espiritual. Mas o teu irmão precisa que você esteja na casa dele orando e intercedendo por ele. Amém. Ele não é uma questão, é uma expressão de amor. E a igreja tem perdido força, porque nós temos tratado a igreja como algo individual. Eu tenho sido abençoado, graças a Deus eu estou forte, Deus me sustentou, mas eu não consigo. Amém. O teu irmão precisa. Porque na mesa do Senhor, nesse congregar, existe a força. Sabe o que acontece, meu irmão? A força da igreja só vai vir a teu favor se você amar a igreja. Amém. Nós vamos precisar, nós vamos precisar da bênção de Deus financeira. Nós vamos precisar da bênção financeira. E nós vamos precisar disso. Existe um presente que nós carregamos, que é uma apreciação e um amor especial pela noiva do Cordeiro. Amém? Deus precisa restaurar esse presente na nossa jornada. Eles estavam carregando o incenso. Amém? O incenso veio lá do início até o final para jogar no altar. E aí o que Deus está olhando? Se a igreja é especial para Deus, ela é especial para mim. Amém. Ela é especial para mim. Amém. A noiva do Cordeiro, quando vos reunis. E aí ele diz assim, Salmo 103, olha como é bom e agradável. Essa é a realidade. Senhor, quanto amo a habitação da tua presença. Amém. Davi, porque eu amo a tua casa. Amém. Eu invisto nessa realidade. Então, o que acontece, meus irmãos? Nós temos visto muitas vezes o que a igreja pode dar para mim. Mas parte da expressão do nosso amor é, nós estamos, amém, semeando também, da mesma maneira que financeiramente, você está semeando com a tua vida. Amém. Em oração. A Bíblia fala que havia oração incessante por parte da igreja a favor de Pedro. Amém. Nós vamos precisar de uma oração incessante dessa realidade da igreja para as coisas que nós estamos lidando. Amém. Vão botar 1.000 para correr, 2 vão botar 10.000. Existe algo que nós precisamos fazer fruto do amor, precisa restaurar. Não é uma obrigação, ninguém é obrigado a vir na igreja, ninguém é obrigado a orar, amém? Ninguém é obrigado a construir, congregar, ninguém é obrigado a fazer nada. E se a gente pensar assim, eu consigo viver sem, mas esse não é o coração de Deus. O coração de Deus é isso. O que nós fazemos é uma expressão de amor a Deus e respinga no amor ao meu irmão e minha irmã. Amém? 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 É uma das forças de Deus. Então você pensa bem, isso é uma das forças. Como eu disse, um coração generoso, um coração que ama a igreja. Amém? E o terceiro presente que você carrega porque é uma preciosidade para você. Para mim é uma preciosidade. Amém? Eu sempre falei, sempre foi uma das primeiras dicas que eu disse para qualquer pessoa que tem problema. 2 meses. Todos, a dia que a igreja, as portas da igreja se abrirem, não estou dizendo aqui, em qualquer lugar que você for. O que eu estou dizendo é o amor pela igreja local, onde você quiser escolher ir. Mas o amor pela igreja local implica se envolver na igreja local. Amém? É simples. Nós queremos todo o benefício da igreja local, mas nós precisamos se envolver na igreja local. Essa realidade, essa atmosfera, quando 2 ou 3 estão reunidos, ela faz toda a diferença na vida das pessoas. Amém? E a terceira expressão de amor, de novo, eu queria ajudar os irmãos a dizer, ele tem que ser expressão do amor, amém? Deus precisa tocar o teu coração. Ninguém precisa fazer nada por obrigação. Amém? E as pessoas às vezes leem errado, amém? Amém?
Ninguém é obrigado a contribuir, ninguém é obrigado a congregar, ninguém é obrigado a fazer nada. Mas, meus irmãos, é fundamental você ter esses pilares na tua vida e que seja expressão do teu amor por Deus. E a terceira coisa é um amor pela palavra de Deus. Amém. Meus irmãos, nós precisamos ler a Bíblia todos os dias. E eu creio que é um dos parâmetros, e eu vou dizer de novo, nós estamos no final do ano, e eu disse isso, uma das coisas que estavam no meu coração nesse final de ano é isso, que o amor de Deus seja renovado em nosso coração nesse Natal, que Deus inunde o teu coração com o seu amor. E renove a força, a motivação, as prioridades, os parâmetros, qual é o primeiro e mais importante? Amar a Deus. Amém? Acima de todas as coisas. Adora dele. Ele está procurando adoradores. E como você pode expressar o amor por Deus? Porque nós ficamos nessa. Não, eu amo Deus. Amém. As pessoas dizem isso. Eu amo Deus acima de todas as coisas. Tá, mas na prática, como isso se manifesta? Amém? E eu estou dando 3 coisas que eu creio que são práticas. Você jamais comparece de mãos vazias diante de Deus. Você honra a Deus com as primícias, com os teus recursos. Amém? Como vocês dizem que vocês me amam se minha casa está abandonada e isso está assim? Então, o que acontece? Expressão do amor. Porque se eu ouço de Deus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, esse é o primeiro e é o mais importante, e eu cumpro a lei, e eu vou estar alinhado com os propósitos de Deus, eu quero saber o que isso significa. Amém? E a Bíblia diz, quem me ama, faz as coisas que são importantes para mim. E eu estou destacando 3 coisas. Que vão, amém, que eu creio que têm que ser restaurados e revisados cada vez no nosso coração. Um dos pilares da minha vida que me sustentam até hoje, amém, em algum momento, pela graça de Deus, e eu sempre disse isso, pela graça de Deus, Deus me deu um amor pelas Escrituras, pela graça de Deus. Você não lê a Bíblia porque você, amém, Deus me deu um amor, eu era adolescente, eu me lembro essa fase de adolescente, Deus me deu um amor pela palavra de Deus, ao ponto de eu estar num corredor, eu lia a minha Bíblia, que eu queria manter o ritmo, não perder, quando eu estava no cursinho, no corredor do cursinho, eu me vi lendo isso, uma vez, sabe? Amém. Eu quero terminar, amém. Então, quando você diz assim, o mais importante é o amor a Deus, para Deus ele diz, na prática, nós precisamos saber, como eu sei que eu estou amando a Deus? Eu estou meditando nas Escrituras o dia todo. E aí, na prática, Deus, ao longo da minha caminhada, Ele me deu essa leitura anual. E eu queria dizer, a resolução mais importante que você pode fazer nesse final de ano, para o ano que vem, é ler toda a Bíblia. Eu vou dizer para você, é a mais importante que você possa ter, é ler a Bíblia. Minha palavra nessa manhã é receber o amor de Deus, e o amor de Deus no nosso coração, ele vai se expressar em algumas coisas práticas. Então, estou dizendo 3 coisas. Eu sugeriria, com todo o meu coração, que o Espírito Santo de Deus se mova nesse Natal, e que você tenha um amor transbordante pelas Escrituras. Amém? Há uns anos atrás, Deus me deu esse livreto, é um livretinho que eu tenho, ele está despencando, mas é a leitura anual mais, para mim, é a minha, eu não consigo fazer outra, já tentei outros, que é do Robert McCheyne, que ele tem 4 capítulos, ou 4 porções, uma dos profetas, ele começa em Gênesis, depois começa nos históricos, no profeta, começa nos evangelhos e depois começa nas cartas de Paulo. Então você vai varrendo as Escrituras do início ao fim. E aí você, com esse plano de leitura, você lê toda a Bíblia, mais uma vez a mais os evangelhos e uma vez a mais o Salmo. E eu tenho feito isso ao longo de anos. Amém. Como nós vamos conhecer o coração de Deus se nós temos o amor pelas Escrituras? Eu sei que é um exemplo que
talvez... Eu acho que é um exemplo bom. Tem um dos maiores investidores, né, mais bem-sucedido ao longo dos 30 últimos anos, 20 anos. Ele disse, qual é o teu segredo? Eu medito 40 minutos por dia. Eu paro quieto. Amém. Amém. Eu usei esse gancho só para dizer, qual é o grande segredo na nossa vida? Salmo medita dia e noite nas Escrituras. Meia hora, 20 minutos. Esse é o lugar, meus irmãos, prático da prova do nosso amor por Deus. Então, a história dos magos, eles mostram um pouco de nobreza, de excelência no trato das coisas de Deus. Eles disseram assim, eu tenho que traduzir a minha apreciação por essa visitação em algo prático. Eu vou achar o quê? Ouro, incenso e mirra. Que no fundo, o que ia acontecer? Porque a adoração em si, eu vim aqui só cantar, amém? Para Jesus. Né? Fazer uma cantata para Jesus. Amém? Os magos do Oriente fizeram uma cantata para Jesus. O soprano, tenor, amém? E foram embora. A expressão do nosso amor, que fica só em cantar e, amém, bacana, glória a Deus, amém. Ela é um pouco, amém, descompromissada muitas vezes. E aí você pode dizer assim, amor, meu irmão, minha irmã, você tem que ler a Bíblia, amém? Não é. Não, você não tem que ler nada, você não tem que ler a Bíblia. E esse é o dilema. Tudo isso que eu estou falando, porque essa semana alguém fez esse comentário. Eu dou do bruto, eu dou do líquido. Essa é a razão de toda a minha palavra dessa noite. É a dilema que nós vivemos entre o sobrenatural de Deus, o amor a Deus e viver nessa terra, e quão prático esse amor tem que ser. E aí eu percebo a nobreza desses homens. Eles disseram assim, a prova do amor deles por Deus e o reconhecimento pelo que Deus tinha feito na vida deles e mostrado o caminho do Messias, foram os presentes que eles levaram. Amém. Ouro, incenso e mirra eram parte dos tesouros dele. Então, o que eles estavam dando? Eles estavam dando dos tesouros. Ele é que nem a mulher com vaso de alabastro. Ele estava dando do tesouro para Deus. Então, se eu puder dizer assim, meu irmão, que Deus renove o amor dele por tua vida, que você tenha uma experiência com o amor de Deus, jamais faça qualquer coisa em relação às coisas de Deus por obrigação. Jamais. Se você chegar nesse ponto que você, eu tenho que fazer, porque senão fulano vai me cobrar, ele não vai me ver na igreja. Às vezes as pessoas dizem, se o pastor não me vê na igreja todo dia, ele vai ficar me incomodando. Amém. Amém. Não. O pastor, como o pai que vai dizer assim, é importante. Amém. Ele vai dizer assim, quer ter uma vida bem-sucedida na terra, quer ajustar coisas, lidar com os desafios. Esses são 3 pilares essenciais nessa hora. Então, amém. Eu sugiro, nós estamos no dia 19 agora. Eu senti de colocar isso para os irmãos. Medita, pondera, porque normalmente na virada do ano a gente diz, faz uma resolução de ler a Bíblia, daí não dá tempo, você já começa atrasado. Amém. Na verdade, a pessoa já perdia um capítulo, já perdia um dia, já perdia. Então eu já estou dando um tempo para deixar o Espírito Santo de Deus tocar no teu coração. É uma das decisões mais importantes da tua vida para o ano que vem. É separar 20 minutos, 30 minutos, que dá isso. Porque ao você parar, o que é, meu irmão? É uma expressão, e aí o tempo que você está oferecendo para Deus encaixa em 1 Coríntios, 2 Coríntios 9 diz, que seja expressão de generosidade e de amor. Porque Deus ama quem senta aos pés dele com alegria. Amém. A diferença, meu irmão e minha irmã, das jornadas que nós vamos ter, é o amor de Deus no nosso coração ou a falta desse amor de Deus. E o amor de Deus no nosso coração vai nos ajudar a ajustar a nossa jornada nesse ano que tem diante de nós. O que vai nos sustentar, meu irmão, nesse cenário que nós vemos, são as nossas sementes em relação ao reino de Deus por amor. É um amor que nós temos pela casa de Deus, pela igreja local,
que essa vai gerar força, existe uma força que vai sustentar, e o amor pela palavra dele. Amém? Instrução, sabedoria e graça vão vir sobre a tua vida. E você poder chegar e dizer assim, ó, eu estou trazendo para Deus na minha jornada. E quando eu chegar aos pés de Cristo, eu estou trazendo o meu tempo, os meus recursos e o meu amor pelas coisas de Deus. É o meu ouro, incenso e mirra. Eu carreguei isso. Amém? São meus presentes. E a última palavra, ou a última instrução, eu creio que fecha tudo nessa preparação para a nossa jornada. Está lá em 2 Timóteo 4. Então eu desafio os irmãos nesses dias aí, você tem 4 dias, 5 dias, ou 19, 10 dias para procurar, se você quiser. Amém. Dica, para procurar um método, mas eu digo para você, lê toda a Bíblia. Se você disser para mim, eu não tenho tempo de ler a Bíblia. Amém. Acho o tempo. Dá para desligar futebol, novela, Netflix e seriados. Vai mudar a tua vida. E o que eu estou dizendo hoje, meu irmão, é algo assim, simples, mas vai mudar a tua vida. Todos os dias, porque quando você abre as Escrituras, como expressão do teu amor, você ora, você conversa com Deus. Quando você está lendo, é impossível você abrir as Escrituras de coração, sentar aos pés de Cristo e você já não orar, você dizer, que benção aqui, Deus, eu preciso disso na minha vida. Oração e comunhão são desenvolvidos nessa hora. Qual é a prova que nós amamos a Deus? São essas coisas. Amém? Essas são provas. Então eu estou querendo usar esse exemplo desses homens que amam de todo o coração a Deus, mas na prática, o nosso amor é testado pelos presentes que nós estamos carregando. Amém? A nossa adoração e nosso valor que nós damos está testado. Então eu sugiro os irmãos, carreguem esses presentes ao longo da jornada, ao longo da caminhada de vocês. Então nós estamos ali em 2 Timóteo 4, diz assim, Paulo fala da história dele, já estou pronto a subir, o tempo da minha partida é chegado. Versículo 7, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Tem uma coisa de você esperar e querer que Jesus volte, outra coisa é você amar a vinda do Senhor. Um tema central nas Escrituras, central, é o amor de Deus. E o quanto o amor de Deus afeta o nosso coração e o quanto o amor de Deus é a energia que nos move na terra. Então, olha o que Paulo está dizendo. Existe algo precioso a se manifestar na nossa vida para aqueles que amam. Amém? Eu queria desafiar os irmãos. A nossa vida nessa terra precisa ser vivida com a antecipação de encontrar a volta de Cristo. Jesus está voltando em breve. Amém. Então, para mim, esse é o fechamento, é o combustível dessa jornada nossa. Existiam 10 virgens, tinham 5 com óleo extra, porque tinha uma coisa que eles não iam abrir mão. Eu quero estar preparado, eu quero estar com a minha vasilha cheia quando o noivo vier. E meu irmão, ele é tremenda a expressão, porque é noivo com noiva ali. É uma questão de amor, amém? Por que você tem que vasilha extra e cheia de óleo? Porque você ama a Deus, amém? Você ama a vinda dele, amém? Você ama, porque no final da história, o amor de Deus invadiu o teu coração ao extremo. Amém? E você vive por amor a Ele, até o ponto onde você vai ter a oportunidade de vê-lo face a face. Amém? Essa é a nossa jornada. Nós vamos viver, esse é o grande motivador para nós. Nós fazemos tudo o que nós fazemos, nós servimos, nós perdoamos, nós semeamos, nós
lidamos com paciência, nós desenvolvemos tudo por amor a Deus. Amém? Porque nós podemos fazer isso. Amém? Nós vivemos, é impossível viver sem o amor. Amém? O amor nunca cessa, nunca falha, nunca termina. Essa é a fonte da nossa existência. Amém? Esse é o combustível da nossa vida. E a maior combustível que a nossa vida tem é esse renovar contínuo do amor de Deus em nosso coração e essa renovação que você tem a cada dia. Amém? Jesus veio, amém? Para salvar, mas Jesus vai voltar em breve. Amém? Então a mensagem do Natal, ela aponta para o grande amor de Deus para salvar você, mas aponta para a volta de Cristo. Ele está voltando em breve.